Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e o tema da aula de hoje será uma introdução ao sistema de recomendação. Pessoal, o crescimento das informações disponíveis em, em várias plataformas e o rápido surgimento de novos conteúdos, serviço e também o aumento do volume de dados originou um problema denominado de sobrecarga de informação aos usuários. Ou seja, os usuários eles estão enfrentando dificuldade para escolher um conteúdo, um produto, um serviço diante de uma diversidade de opções que são disponibilizadas para essas pessoas por meio de redes sociais, por meio de lojas virtuais, por meio de serviços de streaming. E, e essa dificuldade, ela, ela tem relação com esse problema denominado de sobrecarga de informação. Eu imagino que vocês já devem ter enfrentado uma situação onde vocês foram comprar um determinado produto e diante de tantas opções disponíveis, vocês ficaram perdidos. Isso acabou dificultando a escolha de um determinado produto para comprar ou a escolha de um determinado conteúdo para acessar, ok? Com certeza vocês se fazem perguntas do tipo: é, qual câmera digital devo comprar? Qual o melhor feriado para viajar com a minha família? Qual é o melhor investimento para apoiar a educação dos meus filhos? Qual filme devo alugar? Quais sites eu acharei interessante? Qual livro devo comprar para os meus estudos? Qual curso e universidade são os melhores para o meu futuro? Entre outras perguntas, certo? Essas perguntas elas ocorrem devido à sobrecarga de informação, devido a essa diversidade de opções que hoje nós temos acesso. Tudo bem? E aí, pessoal, diante desse problema, justifica-se a realização de pesquisa que visam desenvolver ferramentas que possam ajudar os usuários, que possam auxiliar os usuários na seleção ou na escolha de determinados itens que poderão ser do seu interesse, certo? E uma dessas ferramentas que tem se destacado e que vem sendo cada vez mais utilizada são os sistemas de recomendação, certo? Sistema de recomendação, eles fazem uso de várias técnicas computacionais para selecionar itens personalizados com base nos interesses do usuário. E conforme o contexto no qual o usuário ele está inserido, tudo bem? E os itens eles podem assumir formas bem variadas, como por exemplo, um item ele pode ser um livro, pode ser filme, pode ser uma notícia, pode ser música, pode ser um vídeo, um anúncio, um amigo, uma pessoa, um produto de uma loja virtual, entre outros. Tá dando para entender? Certo? Então a gente enfrenta uma dificuldade para, por exemplo, escolher um filme para assistir, né? Para escolher um livro para comprar, uma música para ouvir, um produto em uma loja virtual para comprar. Essa dificuldade ela tem relação com o problema da sobrecarga de informação e os sistemas de recomendação eles foram pensados com uma solução que emprega várias técnicas
que podem viabilizar que seja possível filtrar itens ou sugerir itens que poderão ser do interesse do usuário. Tudo bem? E quando eu falo técnicas, eu me refiro a técnicas oriundas da área de recuperação de informação, de inteligência artificial, especialmente da área de aprendizagem de máquina, tudo bem? Técnicas da área da computação sensível ao contexto, entre outras técnicas que viabilizam que seja possível desenvolver sistemas de recomendação bastante sofisticados. Tudo bem? Então essa figura ela é legal, que ela ilustra uma pessoa rodeada, né, rodeada de opções. E isso dificulta a escolha da pessoa, conforme eu já falei. E aí o sistema de recomendação, ele pode ajudar essa pessoa, sugerindo para ela itens que poderão ser do interesse dela, sem que ela tenha que perder muito tempo procurando por itens que poderão ser do interesse dela diante de várias opções disponíveis. A ideia é que uma pessoa ela possa acessar um sistema de recomendação e se deparar com itens que provavelmente serão de interesse dessa pessoa, levando em consideração o perfil dela, levando em consideração o histórico de navegação dela, o histórico de compras dela, por exemplo, né, levando em consideração os filmes que ela já assistiu, os livros que ela já leu, as músicas que ela já escutou, certo? Ou sugerir para essa pessoa, por exemplo, uma música que um amigo dessa pessoa escutou, né, um amigo que tem um perfil parecido, né, escutou, e aí, como ele tem um perfil parecido, provavelmente essa música vai agradar também, né, a pessoa. Então, é possível desenvolver sistemas de recomendação bastante sofisticados, usando várias técnicas, que permitem, através dessas técnicas, identificar, selecionar itens que poderão ser de interesse do usuário. Ok? E aí, pessoal, um dos primeiros sistemas de recomendação que foi desenvolvido, ele foi denominado de Tom Prest, desenvolvido no início dos anos 90, visando designar um tipo de sistema no qual a filtragem da informação era realizada através da colaboração entre grupos interessados. Como eu já falei, é um tipo de sistema de recomendação que ele realizava a filtragem ou a recomendação de itens, levando em consideração a similaridade que existe entre os usuários desse sistema. Ok? Essa abordagem que leva em consideração a similaridade entre os perfis, entre os interesses de usuários para realizar a recomendação, ela tem relação com uma técnica de filtragem chamada filtragem colaborativa, que a gente vai aprender nesse curso. Atualmente, pessoal, os sistemas de recomendação têm um papel fundamental em sites como Amazon, YouTube, Netflix, Yahoo, TripAdvisor, Walmart, Spotify, e também nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É uma ferramenta que se tornou estratégica para as empresas, ok? Por isso que é muito importante aprender o que é um sistema de recomendação, especialmente aprender a desenvolver um sistema de recomendação, porque é uma ferramenta poderosa que já se tornou uma espécie de estratégia, né, que torna as empresas mais competitivas no mercado. Tudo bem? Então, o objetivo dos sistemas de recomendação é gerar recomendações válidas de itens que possam interessar aos usuários. Alguns exemplos: sugestões de livros e produtos
no Amazon, recomendação de filmes e séries no Netflix, recomendações de amigos no YouTube, recomendações de vídeos no YouTube, recomendações de lugares no Foursquare e outras infinidades de recomendação. Beleza? Aqui a gente consegue observar uma tela do sistema de recomendação do Foursquare, é, que aqui nesse caso ele está fazendo uma recomendação é, de lugares, né, que uma pessoa poderá visitar. E essa recomendação de lugares, eu me refiro a restaurantes, por exemplo, ela é feita levando em consideração o interesse do usuário e também a localização do usuário. Aqui a gente observa um outro print do sistema de recomendação da Amazon. Nesse print, um livro está sendo recomendado para o usuário. Essa recomendação ela é realizada a partir do histórico de compras desse usuário. Então, conforme o usuário ele vai comprando itens, por exemplo, livros, cada compra ela é registrada. Existe uma espécie de um histórico de compras do usuário. E a partir desse histórico de compra, desse conjunto de registros, um determinado algoritmo de filtragem, ele procura identificar novos livros que sejam similares aos livros que o usuário comprou no passado. Tudo bem? E recomendar para o usuário esses novos livros. Uma outra tela do sistema de recomendação da Amazon. Observem que 3 livros estão sendo recomendados para o usuário. Observem que existe aqui uma similaridade dos livros com relação ao conteúdo. Normalmente são livros que tratam do mesmo assunto. Né? Aqui a gente observa um outro print da tela do aplicativo Netflix, especialmente da função de recomendação, onde determinados filmes estão sendo recomendados para o usuário, levando em consideração os filmes que esse usuário assistiu no passado e também levando em consideração as avaliações que o usuário ele fez com relação aos filmes que ele assistiu. Né? O like ou dislike, certo? As estrelinhas que o usuário ele seleciona, né? Ele define como forma de avaliar o filme. Isso é muito importante, esse feedback do usuário é muito importante para que o sistema ele possa aprender sobre os interesses do usuário, certo? Registrar os interesses do usuário e a partir desse registro, como eu já falei, criar uma espécie de base de conhecimento, uma espécie de histórico que será explorado por técnicas, por algoritmos de filtragem, visando identificar itens, novos itens que poderão ser de interesse do usuário. Tudo bem? Sistema de recomendação é um tema tão atual e tão importante no mundo da computação e no mundo dos negócios que desde a criação do primeiro sistema de recomendação, o Tamprest, surgiram um número significativo de novos projetos de sistemas de recomendação. E diante dessa relevância da área de sistemas de recomendação, eventos científicos importantes surgiram voltados para sistemas de recomendação, como o evento RecSys. Aqui tem um print do RecSys que foi realizado
em 2018, no Canadá, uma conferência importante que participam pesquisadores do mundo, né, que trabalham desenvolvendo sistemas de recomendação, ok? Dessa forma a gente percebe o quanto é importante o sistema de recomendação. Tudo bem? Quem sabe no final dessa disciplina a gente desenvolva sistemas de recomendação bastante interessantes e que a gente possa, a partir disso, escrever artigos e submeter para o próximo evento do RECSIS, né? Seria ótimo. Bom, quando um sistema de recomendação ele faz bem o seu trabalho? Pessoal, um sistema de recomendação ele realiza bem o seu trabalho quando ele recomenda itens amplamente desconhecidos que os usuários realmente gostam. Olha só que legal. Observe esse gráfico, pessoal. Esse gráfico. Observe que esse gráfico ele representa a relação entre popularidade e produtos. Beleza? Popularidade e produtos. Observem que a linha horizontal ela se refere aos produtos e a linha vertical se refere à popularidade. Essa região do gráfico que está em vermelho se refere a uma quantidade pequena de produtos que possui alta popularidade. Ou seja, os produtos que estão na moda. Tudo bem? Então, se um sistema de recomendação ele recomenda para o usuário somente produtos que estão na moda, produtos conhecidos, esse tipo de sistema de recomendação ele não realiza o trabalho dele tão bem feito. Ele iria realizar um trabalho muito bem, né, se ele recomendar para o usuário, dentre os produtos que estão disponíveis, produtos que não são amplamente conhecidos e que provavelmente o usuário, ao receber a recomendação desses produtos, ele irá gostar. Deu para entender a ideia? Certo? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu imagino que sim, comigo já aconteceu, por exemplo, de eu receber uma recomendação de uma música, de uma banda de rock, que eu ainda não tinha escutado as músicas, e o sistema ele recomendou para mim uma música dessa banda, desconhecida para mim, e quando eu ouvi a música eu fiquei muito animado, eu gostei demais da recomendação. Ou seja, o sistema ele teve a capacidade de me surpreender, de recomendar para mim uma música que eu nunca tinha ouvido, de uma banda que eu não conhecia, certo? E que me agradou muito. Vocês estão entendendo a ideia? Então, o sistema de recomendação ele faz bem o seu trabalho quando ele consegue surpreender as pessoas, quando ele consegue surpreender o usuário, recomendando para ele itens desconhecidos que provavelmente ele vai gostar, sair do que nós chamamos de bolha, certo? Aquela bolha que nesse gráfico aqui corresponde a essa região vermelha, né? Que é composta de uma pequena quantidade de produtos que possuem alta popularidade, ou seja, são produtos que estão na moda. Deu para entender, pessoal, a ideia? Tudo bem? Mas afinal, o que é um sistema de recomendação? Sistema de recomendação é um conjunto de algoritmos que
utiliza técnicas de aprendizagem de máquina e especialmente de recuperação da informação da área de RI para gerar recomendações baseadas em algum tipo de filtragem, em algum tipo de técnica de filtragem. As mais comuns são a filtragem colaborativa, que considera a experiência de todos os usuários, a filtragem baseada em conteúdo, que considera a experiência do usuário-alvo, a filtragem híbrida, que ela combina a filtragem colaborativa e a filtragem baseada em conteúdo, e a filtragem baseada em conhecimento, que considera o conhecimento acerca do usuário-alvo, certo? Então essas são as 4 principais abordagens ou técnicas de filtragem que servem de base para o funcionamento de um sistema de recomendação. Tudo bem? Vale ressaltar que cada uma dessas técnicas elas podem ser implementadas através de algoritmos de aprendizagem de máquina ou algoritmos da área de recuperação da informação. Ok? Pessoal, vamos aprender agora um pouco a respeito da filtragem colaborativa. Esse tipo de filtragem, né, filtragem colaborativa, os algoritmos de recomendação são amplamente utilizados no ramo do comércio eletrônico e também nas redes sociais. O usuário ele recebe recomendações baseadas nas avaliações passadas de todos os usuários coletivamente. Olha só que interessante. Então a ideia é que o usuário ele vai receber recomendações a partir das avaliações passadas de outros usuários, especialmente dos usuários que possuem um perfil semelhante ao usuário-alvo. Por exemplo, em uma loja de comércio eletrônico, buscamos por uma geladeira da marca X e recebemos recomendações de outras geladeiras com base nas avaliações de outros usuários, certo? E as avaliações dos itens, ou seja, a avaliação da geladeira, pode ser feita de diversas maneiras, como uma escala de pontuação baseada em estrelas, um ícone caracterizando gostei e não gostei, like e dislike, a gente chama de avaliação binária, ou até mesmo através da portagem de comentários sobre item, ou seja, através da análise do sentimento do usuário com relação a um item. Deu para entender, pessoal, a ideia que está por detrás da filtragem colaborativa? Então aqui tem um exemplo de filtragem colaborativa. Tem uma tela, né, que mostra um exemplo de recomendação baseada na filtragem colaborativa, onde um determinado item ele é recomendado para o usuário a partir da avaliação desse usuário e dos demais usuários que fazem uso do sistema. Tudo bem? Então, usuários que possuem um perfil similar, que avaliaram itens de forma similar, a filtragem colaborativa ela utiliza essas avaliações para realizar a seleção dos itens que poderão ser de interesse do usuário. Essa figura ela tem como objetivo ilustrar o funcionamento da filtragem colaborativa. Observe, no centro da figura tem um componente de recomendação, ou seja, é o componente que vai realizar a filtragem, certo? E aí esse componente ele recebe informações de entrada, tudo bem? Vamos observar aí quais são as informações de entrada.
Ele recebe os dados da comunidade, ou seja, as avaliações dos usuários com relação a itens, e ele recebe também como entrada o perfil do usuário e alguns parâmetros contextuais. Parâmetros contextuais eles podem estar relacionados, por exemplo, ao dia, ao horário, à localização do usuário quando ele acessou o sistema, certo? E aí o componente de recomendação ele vai procurar identificar itens que poderão ser de interesse do usuário-alvo a partir dos usuários que fazem parte da comunidade que possuem perfis similares, que são parecidos. E vai gerar uma lista de recomendação de itens, que é exatamente a saída que vocês estão vendo aí. Então vocês estão vendo uma lista de recomendação, onde essa lista ela apresenta itens, o ID, né, o código que identifica o item, e o score, ou seja, a pontuação, o grau de relevância, vamos dizer assim, que esse item ele, ele poderá ter para o usuário-alvo, beleza? Então, na filtragem colaborativa, diga-me o que é popular entre os meus pares. Vocês estão entendendo a ideia? Vamos supor, né, a gente faz parte aí de um grupo, certo? Nosso grupo de estudo de sistema de recomendação. Ou seja, a gente tem um interesse comum, que é aprender sobre o sistema de recomendação. E aí vamos supor que nesse grupo a gente avaliou que determinadas ferramentas de suporte à programação de sistema de recomendação são ótimas ferramentas. A gente avaliou com a nota, sei lá, nota 5, nota 4. E aí, essas ferramentas que foram melhores avaliadas, provavelmente essas ferramentas elas serão recomendadas para os usuários, né? Especialmente para um usuário-alvo, que faz parte desse grupo, que faz parte da nossa turma de estudo de sistema de recomendação. Deu para entender, pessoal? Beleza? Pessoal, e a filtragem baseada em conteúdo? Já os sistemas de recomendação que utilizam essa outra técnica, né, utilizam a filtragem baseada em conteúdo, fazem a sugestão de itens que sejam semelhantes aos que o usuário ele demonstrou interesse no passado, certo? Ou sobre as configurações de preferência do usuário. Então, na filtragem baseada em conteúdo, o usuário ele pode especificar explicitamente um perfil com os seus interesses. Ele pode, nesse perfil, definir quais são os interesses desse usuário. E a partir desse perfil, o sistema ele vai selecionar itens que casam com esses interesses que foram especificados pelo usuário de uma forma explícita. Mas é possível também, pessoal, que o sistema de recomendação baseado em conteúdo, que ele gere uma lista de recomendação de itens para o usuário, levando em consideração a semelhança, certo? A semelhança entre os novos itens e os itens que o usuário ele demonstrou interesse no passado. Beleza? Deu para entender? Assim, as recomendações são personalizadas para cada usuário. Por exemplo, os anúncios patrocinados nas redes sociais são filtrados de acordo com as características do perfil do usuário, incluindo o histórico de postagens, certo? Amigos, seguidores e seguidos. Tudo bem? Então, isso já deve ter acontecido com vocês, de vocês terem, por exemplo, consultado um determinado produto em uma loja virtual, e quando vocês acessaram um determinado site, uma determinada rede social, havia uma propaganda de produtos similares ao produto que você havia consultado no passado, certo? E esse tipo de filtragem nós chamamos de filtragem baseada em conteúdo, ok? Então, o pressuposto para esse tipo de filtragem é que os usuários
tendem a se interessar por itens semelhantes aos escolhidos no passado, ok? Então, isso significa que o sistema de recomendação que utiliza a filtragem baseada em conteúdo, ele pode recomendar itens para o usuário, levando em consideração as escolhas que esse usuário fez no passado e também levando em consideração o perfil do usuário, que ele pode ter definido de uma forma explícita. Aqui tem algumas, algumas telas que mostram, por exemplo, a recomendação de um produto, né, um anúncio personalizado, onde o produto que está sendo recomendado para o usuário, ele está sendo recomendado porque no passado, provavelmente esse usuário, ele deve ter, ao acessar o portal da Dell, ele pode ter procurado por um determinado produto que é similar ao produto que está sendo recomendado por meio do Twitter para o usuário. Ou até mesmo no Twitter, esse usuário ele pode ter acessado algum, algum pôster de um determinado produto e esse acesso foi registrado e ele foi usado pelo algoritmo de filtragem baseado em conteúdo para recomendar para o usuário exatamente esse produto que vocês estão vendo, essa oferta, né? Tudo bem? E aí essa figura, ela ilustra como funciona a filtragem baseada em conteúdo. Novamente, observe que tem aí no centro da imagem o componente de recomendação, ou seja, o componente que implementa a técnica de filtragem, e esse componente ele vai receber duas entradas. A primeira entrada se refere a um registro que descreve o item. Né? Um registro que descreve o item. Esse registro ele é composto por atributos, por exemplo, título, gênero, atores. Nesse caso aqui se refere a um registro de um filme. Né? Então, esse registro contém um conjunto de atributos que, vamos dizer assim, que descrevem o item, descrevem o filme, certo? Provavelmente esse registro ele se refere a um filme que o usuário ele assistiu, tudo bem? E a outra entrada do componente de recomendação se refere ao perfil do usuário. Né? Como já falei, no perfil do usuário ele pode definir quais são os interesses que esse usuário possui, quais são os gêneros de filme que ele tem interesse, por exemplo. E também esse usuário ele vai ter uma localização, né? Um dia, um horário em que ele assistiu um determinado filme, tudo bem? E aí essas informações elas são passadas para o componente de filtragem, o componente de recomendação, que vai procurar novos filmes que casem com o filme que ele assistiu no passado ou que casem com o perfil desse usuário, com os interesses que esse usuário especificou através do perfil dele. Beleza? Então, na filtragem baseada em conteúdo, ela funciona de forma resumida da seguinte forma: mostre-me mais do mesmo que eu gostei, ou seja, recomenda itens que eu gostei no passado. Observe qual vai ser o resultado dessa recomendação. Uma lista de itens, né? Uma lista de recomendação, normalmente ordenada, onde ela mostra, onde ela apresenta os itens que provavelmente serão de interesse do usuário. Tá dando para entender? E a filtragem baseada em conhecimento? Pessoal, normalmente a filtragem baseada em conhecimento, ela é uma técnica que tem como base a utilização de aprendizagem de máquina, especialmente de técnicas de aprendizagem supervisionada, técnicas de classificação, técnicas de regressão, clusterização, certo? Por meio da filtragem baseada em conhecimento, pode-se, por exemplo, prever qual é o gênero de filme que o usuário gostaria de ver.
e também estimar se este filme será ou não apreciado pelo usuário. Legal, né? Então, através de técnicas de aprendizagem de máquina, é possível predizer ou inferir qual é o tipo de filme que o usuário ele gosta, ok? É, nessa abordagem, os algoritmos de aprendizagem de máquina mais utilizados são o KNN, também chamado de vizinho mais próximos, árvore de decisão, rede bayesiana, SVM, que é máquina de vetores de suporte, e redes neurais, né? Entre outros algoritmos. Hoje a gente utiliza até Deep Learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, né, que trabalha com redes neurais convolucionais e permite, por exemplo, inferir a preferência do usuário a partir de imagens que ele posta numa rede social, por exemplo. E aí, nessa figura, a gente visualiza como funciona um sistema de recomendação baseado em conhecimento. Novamente, observem que tem o componente principal, né, que é o componente que realiza a recomendação no centro da imagem. E aí, na filtragem baseada em conhecimento, esse componente ele vai receber, olha só que legal, ele vai receber como entrada, agora, olha a novidade, um modelo de conhecimento. Né? O que é um modelo de conhecimento? O modelo de conhecimento é justamente um modelo que ele é gerado a partir de algoritmos de aprendizagem de máquina que codifica o conhecimento a respeito do usuário. Ou seja, esse modelo ele, ele contém codificado é, os interesses do usuário, certo? É, que foi gerado, né, esse modelo foi gerado a partir de algoritmos de aprendizagem de máquina que conseguiu aprender sobre os interesses do usuário a partir do monitoramento desse usuário, a partir da observação do usuário, da forma como esse usuário ele interage com o sistema, certo? E aí o componente de recomendação, ele usa esse modelo que codifica o conhecimento do usuário para recomendar para ele itens que poderão ser do interesse do usuário. Além da entrada do modelo de conhecimento, esse componente ele pode também receber como entrada um registro correspondente a um item que o usuário gostou, que ele assistiu ou que ele avaliou, e também pode receber como entrada o perfil do usuário, onde o usuário ele pode especificamente definir os interesses dele, e os parâmetros contextuais, como eu já falei, que descrevem o contexto do usuário quando ele está acessando o sistema, como a localização, o dia, o horário, certo? Então, na filtragem baseada em conhecimento, diga-me o que se adapta com base nas minhas necessidades. Beleza? E aí o componente de recomendação vai gerar como saída uma lista de recomendação de itens para o usuário. Beleza, pessoal? Então, comparando, né, as técnicas de filtragem, a gente observa que cada técnica tem a sua filosofia, né, o seu modo de operar, de realizar a filtragem. Eu, particularmente, dentro dessas técnicas de filtragem, eu tenho trabalhado bastante com essa técnica baseada em conhecimento, que faz uso de aprendizagem de máquina, né, machine learning e de deep learning, para gerar modelos de conhecimento que codificam os interesses do usuário. Então, eu uso algoritmos de aprendizagem de máquina que conseguem aprender sobre os interesses do usuário a partir, por exemplo, de um conjunto de imagens que esse usuário ele postou numa rede social, a partir de um conjunto de mensagens que esse usuário também postou numa rede social, né? Através de um conjunto de mensagens que esse usuário enviou, a gente consegue, a partir desse conjunto de dados, aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina que vão criar esse modelo, e esse modelo ele pode ser implantado no sistema de recomendação. E aí esse modelo, uma vez implantado no sistema de recomendação, ele vai ter a capacidade de sugerir, né, itens para o usuário que provavelmente vão casar com as necessidades desse usuário, com os interesses desse usuário. Deu para entender, pessoal?
E a filtragem híbrida? Pessoal, vocês viram aí que tem, né? Eu já falei de 3 técnicas distintas de filtragem ou de recomendação. E aí, pessoal, para aumentar a eficiência dos sistemas de recomendação, baseados nas técnicas de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo, foram propostos vários métodos híbridos que combinam as duas abordagens. Então, um sistema de recomendação que utiliza a filtragem híbrida é um tipo de sistema que ele vai realizar a recomendação através da combinação da filtragem baseada em conteúdo com a filtragem colaborativa. Muito legal, né? Visando melhorar a eficiência do sistema, melhorar a capacidade desse sistema realizar recomendações que estejam corretas, certo? Dentre as abordagens híbridas, destaca-se produzir listas separadas de recomendação de cada abordagem, ou seja, da filtragem colaborativa e da filtragem baseada em conteúdo, e unir os seus resultados para produzir uma lista final. Deu para entender? Então, nessa abordagem, o componente de filtragem híbrida ele vai receber como entrada o resultado da filtragem baseada em conteúdo, o resultado da filtragem colaborativa, e ele vai gerar uma nova lista que vai ser a combinação dos dois resultados de cada técnica de filtragem. Na abordagem 2, utilizar pesos para os tipos de filtragem. Por exemplo, a técnica colaborativa. Na técnica colaborativa, podemos valorizar itens que receberam mais acessos. Ok? Então, nós temos aí essa possibilidade, né, de nós combinarmos as técnicas de filtragem, visando uma filtragem híbrida. Ok? Aqui tem um outro print que mostra o resultado de recomendação híbrida. Inclusive, a recomendação híbrida ela é usada pelo Netflix, certo? Visando, né, como eu havia falado, melhorar o resultado da recomendação. Procurar justamente recomendar para o usuário aqueles itens desconhecidos que não são tão populares e que, de repente, esses itens poderão agradar o usuário-alvo, né? Corresponder às suas necessidades. Ok? Então, pessoal, falando um pouquinho a respeito do sistema de recomendação do Netflix, sem sombra de dúvida, o Netflix é uma empresa que ela investe pesado em sistemas de recomendação e, inclusive, a Netflix ela estava incentivando, né, desenvolvedores de sistemas de recomendação a criar os melhores algoritmos e o desenvolvedor que conseguisse criar, né, um melhor sistema de recomendação, um melhor algoritmo, ele receberia uma premiação de $1 milhão. Ok? Então, é uma empresa que ela incentiva bastante, né, esse tipo de tecnologia. E redes sociais, cada vez mais, né, um exemplo é o Facebook, que utiliza de técnicas de filtragem para oferecer para o usuário produtos, amigos, que poderão, de repente, agradar, né, agradar o usuário-alvo. Ok? Essa figura aqui, ela ilustra como funciona a filtragem colaborativa. Como eu havia falado para vocês, é uma técnica que ela procura combinar o resultado da filtragem colaborativa, o resultado da filtragem baseada em conteúdo para gerar uma lista final, certo? Então, na filtragem híbrida combina várias entradas, né, para gerar uma saída. E nessa figura vocês estão vendo aqui que o componente de recomendação ele recebe entradas onde cada entrada pode ser o resultado
da execução de uma determinada técnica de filtragem. E aí o componente de recomendação ele vai realizar essa combinação e vai gerar uma lista final de recomendação para o usuário-alvo. Ok? Tendências dos sistemas de recomendação. Pessoal, algumas tendências surgem para aperfeiçoar os sistemas de recomendação. Por exemplo, número 1, agrupar os usuários com gostos similares. Assim, a similaridade pode ser calculada entre os usuários do grupo, ao invés de compará-lo com todos os usuários do sistema, certo? Então, é possível usar uma técnica que nós chamamos de clusterização, que visa agrupar usuários que possuem gostos similares. Tudo bem? E aí, o sistema de recomendação, uma vez que ele consegue identificar grupos que possuem perfis similares, gostos similares, o sistema de recomendação vai direcionar para esse grupo itens que provavelmente poderão ser do interesse deles. Né? Número 2, aplicação de técnicas avançadas de aprendizagem de máquina, como o Deep Learning, e também análise de sentimento. Como eu havia falado para vocês antes, né? A aprendizagem de máquina ela é uma área, né, da inteligência artificial que ela disponibiliza técnicas que permitem que seja possível desenvolver sistemas de recomendação extremamente avançados. Por exemplo, sistema de recomendação que ele vai ser baseado na análise de sentimento. Imagina um sistema de recomendação que ele, a partir das mensagens que o usuário ele publica nas redes sociais, esse sistema consegue analisar o sentimento dessas imagens para recomendar para esse usuário um determinado item, um determinado produto, um determinado conteúdo. Né? Número 3, explorar a combinação de filtros, além das tradicionais relacionadas aos itens e ao usuário, e a integração com outras plataformas como as redes sociais. Quarto, inserir diversidade e novidade dos resultados obtidos. Melhorar a experiência do usuário, impedindo a monotonia e a previsibilidade do sistema. É aquela situação que eu comentei, o sistema ele vai realizar um trabalho bem feito quando ele surpreende o usuário, quando ele recomenda para o usuário itens que não são tão conhecidos, que o usuário, por exemplo, ele nunca ouviu falar, né, do ator, ou do diretor, ou do cantor, ou da banda, ou um determinado produto, e ele fica feliz, ele fica contente com o item que foi recomendado para ele, certo? Evitar recomendar itens para usuários que fazem parte da bolha. Né? Item 5. Inserir blockchain para a criação de sistemas de recomendação descentralizados e mais seguros, confiáveis e controle de privacidade. Pessoal, blockchain é uma outra tecnologia que ela tem a finalidade de oferecer uma espécie de infraestrutura de armazenamento de dados e de execução de aplicativo de uma forma descentralizada, onde não existe o servidor, não existe a centralização no gerenciamento de dados. É uma infraestrutura baseada numa rede P2P formada por vários nós, por vários pontos, por vários computadores que estão interligados, onde em cada nó, onde em cada computador será armazenados dados. Tá? Então é uma espécie de um banco de dados descentralizados, diferente do modelo baseado em nuvem, onde existem servidores, onde existem máquinas de grande porte, que centralizam o armazenamento dessas informações. E uma vez que essas informações são armazenadas de uma forma centralizada, isso é ruim, porque a empresa que administra a nuvem, né, ela tem total acesso aos dados. E isso tem muitas desvantagens, né, como a falta de privacidade, especialmente o risco desses dados serem vazados. Corriqueiramente a gente vê notícias direto na internet de sites, de portais que foram invadidos e que os dados das pessoas foram vazados. Numa rede blockchain isso não acontece.
É uma rede onde os dados eles são armazenados de uma forma criptografada e descentralizada. Então, pensar em desenvolver sistemas de recomendação que, que possam ser baseados em blockchain é interessante, porque o sistema de recomendação ele lida com dados das pessoas, né? Que são dados críticos. Então é interessante que esses dados eles sejam armazenados numa infraestrutura que garanta que esses dados eles não serão acessados por terceiros, que eles serão armazenados de uma forma criptografada e que o usuário, o proprietário dos dados, ele terá controle sobre os seus dados, sobre a sua privacidade. Beleza? Quem tiver interesse em aprender mais sobre blockchain pode falar comigo, pode acessar a minha playlist no canal sobre blockchain que tem uns vídeos interessantes lá. E aí, pessoal, tem um conceito muito importante em sistema de recomendação, que é o conceito da similaridade, certo? Um dos principais conceitos utilizados no sistema de recomendação é a similaridade. A similaridade consiste em descobrir itens similares aos que o usuário ele já acessou, ele já adquiriu. Ou identificar os usuários que são mais similares, são mais parecidos, certo? Os vizinhos mais próximos. Então, a similaridade é esse conceito que, que tem relação com a identificação de itens que casam com o perfil do usuário, que casam com os interesses do usuário, que são similares aos interesses do usuário que ele especificou no perfil. Ou identificar pessoas, né, usuários que possuem características que são similares. Deu para entender? E como é que a gente consegue obter essa similaridade? Através de métricas de similaridade, né? Que permitem, essas métricas, elas permitem calcular a similaridade entre itens. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, um site de filmes, em um site de filmes podemos recomendar para um usuário-alvo filme que outros usuários similares já assistiram, né? Eu já falei isso. Uh, e aí a similaridade ela é muito importante, né, para ajudar nessa identificação, ok? Por exemplo, na filtragem colaborativa, utilizando as avaliações e preferências de todos os usuários, pode-se calcular a similaridade entre esses usuários e o usuário-alvo. Então, como é que a gente consegue identificar, né, que um determinado grupo de usuários eles são parecidos com o usuário-alvo? Através da similaridade, certo? E uma vez que a gente identifica quais são os usuários que são parecidos com o usuário-alvo, é possível fazer recomendações, por exemplo, de filmes ainda não assistidos para o usuário-alvo, justamente, né, baseado na similaridade com os outros usuários que foram identificados que são parecidos, certo? Uh, e essa similaridade ela pode ser implementada através de métricas, como já falei. Por exemplo, nós podemos usar o cálculo da distância, né, o cálculo da distância, especialmente através da distância euclidiana. Ou nós podemos usar a distância de Manhattan, o cálculo do cosseno do ângulo entre vetores, ou a correlação de Pearson. A gente vai aprender, pessoal, a calcular a similaridade, certo? A utilizar essas métricas para calcular a similaridade entre item e usuário, entre usuários, visando identificar itens que casam com o usuário-alvo ou visando identificar usuários que são similares ao usuário-alvo, ok? E aí, para a gente poder trabalhar, né, com a similaridade, é importante que a gente tenha exemplos, né, na nossa base, que a gente tenha registros na nossa base de avaliações de usuários ou de perfis de usuários, para que seja possível realizar esse cálculo de similaridade entre o usuário-alvo e os demais registros que fazem parte. Quando a base de dados ela não contém esses exemplos, esses registros, isso gera um problema chamado cold start, que é a ausência de registros, né, que podem ser empregados para viabilizar que seja possível
encontrar a similaridade entre os itens. Então, a similaridade ela só pode ser calculada a partir do momento em que essa base de dados ela começa a ser povoada por registros. Por isso que é chamado de cold start, ou seja, é uma partida fria, né? E aí, pessoal, finalmente chegamos no final da aula de hoje e eu gostaria de deixar uma atividade para vocês. Gostaria que vocês realizassem exatamente essa atividade aqui, ó. Pesquise pelo menos 3 aplicações baseadas em sistema de recomendação. Descreva seu objetivo, qual técnica de recomendação foi empregada e em qual plataforma ela foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida para web, ela foi desenvolvida para rodar em smartphone, para rodar em smart TV, certo? Gostariam que vocês, por favor, realizem essa atividade, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço para vocês, pessoal, e a gente volta a se falar na próxima aula.